geopolíticos e geoeconómicos. A questão da Turquia sendo um ator tampão das rotas migratórias, mas também o olhar que a Turquia tem por países como a Grécia ou o Chipre. Ao meu lado estão os nossos palestrantes de hoje. Quem agradeço já, desde já a presença, o Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, diplomata durante 4 décadas, o Dr. Rui Cardoso, jornalista do Expresso. Sr. Embaixador, comece por si. Temos visto ao longo deste tempo que as relações têm ficado um pouco mais tensas, até mesmo nestes últimos acontecimentos muito recentes, em que Erdogan anunciou a expulsão de 10 embaixadores por apoiarem um opositor ao regime. Como é que o Sr. Embaixador, nesta primeira análise, olha para este ambiente União Europeia-Turquia? Boa tarde, muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É sempre muito agradável estar nesta casa. Eu pertenço ao Observarem também, embora com funções um pouco mais distantes nos últimos tempos. E já aqui tive o grato prazer de dar aulas no passado. A questão turca é uma questão, eu diria que hoje não é uma questão central para a União Europeia. E nós temos que perceber uma coisa, respondendo diretamente à sua questão. Eu penso que a União Europeia teve em relação à Turquia, em primeiro lugar, durante algum tempo, a atitude normal perante aquilo que era um parceiro estratégico, que tinha sido um parceiro estratégico durante a Guerra Fria. Com a Noruega era a nossa fronteira, era a fronteira dos países NATO com a União Soviética. É um parceiro que, no início da relação com as instituições europeias, ainda com a Europa a 6, funciona num quadro de cooperação, naquilo que era a cooperação de países terceiros com a União Europeia, e que depois começa, digamos, a ter uma aproximação intencionalmente mais densa, mas que desde o primeiro momento ficou claro que a atitude da Turquia face à União Europeia e vice-versa, que a atitude da União Europeia face à Turquia era uma atitude, eu diria, cheia de reticências e, em particular, procurando sublinhar por parte da Turquia a sua real importância face à União. Eu recordo-me ter ido à Turquia em 2000, enquanto presidência portuguesa da União Europeia, e ter ficado impressionado lembro-me um assessor meu que no final da reunião disse: parece que a União Europeia quer integrar a Turquia e não a Turquia quer integrar a União Europeia. Porque a importância que a Turquia se dava já nesse tempo e todas as reticências que colocava relativamente àquilo que eram manifestamente já nessa altura os critérios de Copenhague e os 93 somados à ratificação que foi feita em 95, notava-se que estávamos perante um parceiro com uma atitude muito diferente e, mais do que isso, com uma atitude de demandeur, para utilizar uma expressão francófona. E percebia-se também, vamos ser claros, do outro lado, que havia muitos parceiros da União Europeia, do lado da União Europeia, que sempre olharam para a possibilidade e para a plausibilidade da adesão da Turquia de uma forma muito reticente. Não vale a pena talvez lembrar, porque mostra bem o que isso foi, e mais do que isso até o próprio debate interno que isso levou, aquilo que a França, numa certa altura, criou, que era a necessidade de um referendo nacional para a entrada de países cuja população fosse mais de 5% da população da União. Toda a gente estava a perceber que país é que estávamos a falar. Essa lei desapareceu do ordenamento jurídico francês, mas marca bem o que era a tentativa de um certo bloqueio. E vamos ser claros, a França e a Alemanha foram, ao longo destes anos todos, os países que mais relutantemente aceitavam a ideia da Turquia ser membro da União Europeia, e em que as opiniões públicas se mostravam claramente opostas. Aliás, se repararmos bem, os dois países que sempre tiveram uma atitude mais aberta à entrada da Turquia era o Reino Unido, que curiosamente é um parceiro relutante que já se foi, e era a Suécia, que é outro parceiro que também não está, digamos, muito euro-otimista ao longo destes tempos. E por isso mesmo eu acho que a Turquia percebeu
percebeu a certa altura que tinha uma importância grande no contexto geopolítico em que estava, na porta que era para o Médio Oriente, na porta que era para a Ásia Central, na ligação que fazia com a Geórgia, com a Arménia, com o Azerbaijão, e tenta explorar isso. Depois acabou por explorar isso de uma forma muito clara, e mais do que isso, e a circunstância de ser um país NATO, ser o grande exército da NATO, que particularmente após a saída do Reino Unido, creio que é o maior exército no quadro da NATO. Embora, naturalmente, as ameaças que a presença da Turquia na NATO justificavam no passado não sejam exatamente as mesmas que a Turquia hoje titula. Isto é, a Turquia dentro da NATO não tem exatamente o mesmo tipo de atitude, e a prova provada que não tem é o modo como que se tem relacionado com a Rússia, e o modo como tem procurado criar uma espécie de excepcionalidade dentro da NATO na relação com a Rússia, para além do caso, digamos, histórico, mas estranho, que é sempre a sua relação com a Grécia e a tensão sistematicamente mantida com outro parceiro dentro da NATO. A Turquia tentou, no quadro da crise da Síria, tentou mostrar-se relevante, e mostrar-se relevante numa lógica, eu diria, de alguma chantagem sobre a própria União. Chantagem essa, aliás, respondida em termos financeiros. E a Turquia manteve sempre um discurso de ameaça no caso de a União Europeia não se comportar em relação a ela de uma determinada forma, a possibilidade, inclusive, de abrir as portas e deixar sair os refugiados. Nós não podemos, nesta matéria, e esse também é um ponto que eu acho que é importante e que muitas vezes nos esquecemos, nós não podemos deixar de ter em conta aquilo que são as preocupações dos países, mesmo daqueles com que não concordamos com a sua estratégia. E, portanto, nós também temos que perceber que, quando foi da guerra da Síria, a Turquia, e eu lembro-me de ter estado em Ankara por uma razão até do Ministério dos Estrangeiros, já depois da minha reforma, nessa altura, a Turquia vivia um problema gravíssimo em termos de refugiados. E, portanto, ela própria tinha um problema de refugiados e era um problema real. Depois podemos dizer, mas a Turquia depois tem as ações que tem no norte da Síria, faz os ataques que faz aos curdos, isola. Tudo isso é verdade e faz parte da estratégia interna. Agora, que há um real problema que a Turquia tem nessa altura, é verdade. Que depois o tentou transportar para um problema europeu e tentou julgar isto numa marchandagem com a União Europeia, também é verdade. Eu acho que, vou ser muito franco, eu acho que toda a gente já percebeu que a Turquia não será membro da União Europeia, quer da parte da Turquia, quer da parte da União Europeia. Há aqui uma espécie de faz de conta que se mantém há muitos anos neste aspecto. E há aqui uma hipocrisia muito funda. Aliás, julgo que foi Macron quem disse mesmo. Há aqui uma hipocrisia nesta questão. Toda a gente já percebeu que por um conjunto variado de razões, alguns dos quais se calhar não vale a pena, ou as pessoas que não estão muito interessadas em aprofundar, e isto tem a ver com a dimensão cultural, tem a ver com a dimensão religiosa, tem a ver com o próprio magma, digamos, daquilo que é a Turquia de hoje em dia, e depois razões mais práticas de natureza da dimensão económica, da dimensão demográfica, com as consequências que isso tem no processo decisório dentro da União, teria no processo decisório dentro da União. Eu acho que todos nós percebemos que não há espaço para que a Turquia entre para a União Europeia. E mais do que isso, atendendo àquilo que é neste momento até esta pausa para reflexão, que é uma pausa para justificar a indecisão em relação aos Balcãs Ocidentais, nós já percebemos que o tempo não está, neste momento, para grandes espaços, para grandes avanços em matéria de alargamento, e, portanto, a Turquia seria um caso muito, muito difícil nesse aspecto. A Turquia, por seu lado, vai jogando com a sua importância objetiva e vai tentando mostrar-se de uma forma, eu diria, quase chantageadora em alguns momentos, o seu papel e a sua relevância naquela área. Por outro lado, como é sabido, a Turquia não está também quieta noutras zonas. A Turquia tem uma política externa, eu diria que é uma política externa numa espécie de potência adolescente, dando-se conta da força e do vigor que tem e sabendo medir mal o equilíbrio entre estas várias dimensões. A sua ação na Líbia é conhecida, mas nós não damos conta de... Não se sublinha suficientemente aquilo que é o papel que a Turquia hoje tem na África subsaariana.
a importância a importância, por exemplo, de uma reunião próxima que a Turquia vai fazer com os países da África subsaariana, aquilo que é a sua ação e a ação das empresas turcas em variedíssimos mercados africanos, eu sei disto por razões profissionais a que estou ligado. A Turquia é, de facto, um ator importante, e é um ator que às vezes, estes mercados muitas vezes vivem, enfim, de quem lhes dá o mais em termos de financiamento, etc. É um ator que se mostra um terceiro ator em algumas circunstâncias, e permite a estes países às vezes escapar de certo tipo de constrangimentos, nomeadamente que os financiamentos internacionais hoje têm em termos de alguma condicionalidade, e a Turquia não tem não tem essa limitação. Mas há várias outras áreas em que a Turquia se projeta internacionalmente. A relação da Turquia com a Venezuela às vezes não é suficientemente falada. Agora, a Turquia é manifestamente um ator incontornável para nós. A adesão de Chipre à União Europeia é feita no pressuposto de que isto acabará por facilitar, digamos, o entendimento com a Turquia. Verificou-se que não. Não há, pelo contrário, a própria facilidade que a Turquia possa ter, que a União Europeia possa ter de aplicar a Chipre as liberdades de circulação. A Turquia bloqueia isso, mesmo no quadro da sua relação com a União Europeia. E, portanto, estamos aqui com um parceiro complexo, um parceiro que só promete, digamos, tensões. É a minha ideia neste momento, e acho que a União Europeia vive com esta questão, não pode evitá-lo. É um parceiro que ali vai estar todo o tempo, e para o qual, na relação com o qual, vai ser muito difícil conseguirmos uma estabilidade a prazo. Dr. Rui Cardoso, eu pego aqui num adjetivo que o Sr. Embaixador utilizou, chantageador. De que forma é que acha que a relação entre Turquia e a União Europeia podem prosperar, ou será que vão prosperar, atendendo a que a Turquia é um ator chantageador e é um ator que, pelo que nós podemos observar, consegue aquilo que pretende. E eu vou só adicionar aqui uma nota. A Turquia, a nível de volumes de transações entre ambas as partes, entre a Turquia e a União Europeia, este volume de transações bateu o seu recorde no ano passado, segundo os dados que estão disponíveis. Ora bem, sim, quer dizer, podemos dizer que a Turquia é um parceiro, mas é um parceiro um bocado especial, e eu gostava de chamar a atenção aqui para meia dúzia de factos. Parecem desconexos, mas como irão ver, na verdade eles estão interrelacionados, e que são, por exemplo, os seguintes. Em plena guerra civil líbia, e portanto estamos a falar há coisa de um ano, ou menos até, a determinada altura, uma fragata francesa que está a fazer vigilância de migrações e portanto, junto às águas territoriais de Líbia, quando tenta abordar um cargueiro que supostamente levará mercenários e armas na direção da Líbia, é enquadrada pelos radares de tiro de 2 navios de guerra turcos. Como sabem as pessoas que têm formação militar, enquadrar com o radar de tiro é o prelúdio para exatamente começar aos tiros, e é o prelúdio para quem está a ser iluminado pelo radar começar a fazer as contramedidas eletrónicas, térmicas, preparar as suas próprias armas e tal. Bom, os franceses mantiveram alguma calma e a coisa ficou por ali, mas, enfim, para um parceiro da NATO, pode-se dizer que não está mal, não é? Bom, depois não se pode falar da Turquia sem se falar de Erdogan, como é óbvio, não é? E então temos uma coisa engraçadíssima que terá feito Kemal Atatürk ter dado 3 saltos na cova, que é a retransformação de Santa Sofia de museu, e uma das marcas da Turquia moderna, laica, democrática, enfim, democrática só a dizer, porque o processo democrático na Turquia estes anos todos também é uma coisa um bocado complicada. Mas já lá vamos. Aliás, o próprio Erdogan, quando era um jovem simpatizante da Irmandade Muçulmana, foi malhar com os ossos à cadeia, porque, vamos lá ver, a polícia, e ele quase chamado secreta turca, nos anos 70 e 80 e mesmo 90, não era tão meiga como isso. Mas portanto, Santa Sofia transformada em mesquita,
Santa Sofia, em vez de ser património da humanidade, que é o sentido, portanto, da ação de Kemal Atatürk, ser um ponto de convergência de culturas, que mistura-se ali o bizantino com o islâmico e tal, não sei o quê. Não, sectário, isto é nosso, o que tem a ver, já agora, com uma frase que Erdogan disse, não é sequer dele, isto faz parte de um poema de um autor islâmico, mas há sempre aquela frase que Erdogan disse, e isto é uma chatice, mas neste tempo da internet, o que está dito e nunca mais sai do ar. E a frase, porventura alguns de vocês conhecerão, é esta. Isto é dito antes de Erdogan ser primeiro-ministro, muito menos presidente. Mas a frase é qualquer coisa como isto. Os minaretes serão as nossas baionetas, as cúpulas os nossos capacetes, as mesquitas serão os nossos quartéis, os crentes os nossos soldados. Porreiro. Ora bem, a Santa Sofia, portanto, a transformação novamente de Santa Sofia em mesquita, junta-se uma outra coisa, também é engraçado para um país membro da NATO, que é a aquisição do sistema de mísseis russos S-400, que, como é óbvio, são completamente incompatíveis com os sistemas de radar, os sistemas de guiamento dos aviões utilizados pela NATO, e em particular são completamente incompatíveis, e tornaram-se com a aquisição dos caças F-35 pela Turquia, pela simples razão que a partir do momento em que os S-400 fossem ativados, aquilo eram, enfim, são chamadas backdoors abertas lá no software lá dos aviões, e aquilo havia de ser bonito. Era um bocadinho aquele cenário que o almirante Stavridis imaginou no 2034, mas neste caso não com a China, mas provavelmente com a Turquia ou com a Rússia. Portanto, com o F-35 que é desviado à distância e forçado a aterrar no Iraque, etc. Bom, portanto, os S-400 têm um problema, é que se há coisa que defina Erdogan e a política de Erdogan, é esta aquisição dos S-400. Eu não sei se, objetivamente falando, os S-400 custaram uma fortuna ou não, ou se Putin os ofereceu como quem oferece uma taça de veneno para ser posta na mesa dos inimigos. No princípio, Putin não dá ponto sem nó, e também aquilo tem um valor objetivo, mas só a confusão que os S-400 criam dentro da NATO, quer dizer, vale qualquer prejuízo que dali resulta. Agora, o que acontece é isto. Erdogan tem os S-400, com isso fez alguma política de aproximação, mas a relação com Putin, como era a relação entre o Império Otomano e o Império Russo nos velhos tempos, é uma relação de amor e ódio, tão depressa de amor como tão depressa de ódio, e isso provoca incompatibilidades com a NATO, e em particular com os Estados Unidos, que são óbvias, e, portanto, Erdogan tem os S-400, e provavelmente os S-400, como o Drácula do Bram Stoker, vão estar a dormir dentro do seu caixão, neste caso dentro do seu caixote, até ao momento em que, porventura, possam sair de lá. E, para terminar, isto remete-nos para o famoso golpe de Estado, que é de facto um mistério. Se há mistério bíblico e político e geopolítico, é aquele golpe de Estado, porque tem ali um pano de fundo da luta entre Erdogan e o seu antigo aliado Fethullah Gulen, e portanto toda a confraria, toda a sociedade semi-secreta que agrupava toda uma série de elites na Turquia. Estamos a falar de magistratura, estamos a falar de polícias, estamos a falar de militares, de professores universitários, mal comparado, uma espécie de maçonaria, de equivalente da maçonaria num país de matriz islâmica. Bom, o que é que o golpe de Estado tem a ver com os drones? Tem a ver com o seguinte, é que uma das coisas que resulta a seguir ao golpe de Estado é toda uma série de pessoas que são demitidas da função pública, afastadas das chefias militares, presas sem culpa formada, alguns até hoje, diga-se de passagem. E o que acontece é que, ficando as Forças Armadas, e em particular a Força Aérea turca, de alguma maneira decapitada, entre pilotos, entre chefes de Estado-Maior, entre generais, entre oficiais com formação NATO, resulta daqui uma coisa que é, bom, e agora, como é que é o poder, como é que se projeta o poder aéreo turco? E, de facto, a Turquia aqui dá, eu chamaria quase um salto quântico, com a questão dos drones. Os drones turcos não são tão caros como os americanos, mas são suficientemente eficazes, e provaram-no efetivamente na Líbia, provaram na Síria. Convém perceber que a tropa do Assad, ali junto da zona de Idlib,
levou o que se chama um arraial de tareia dos drones turcos, mas um arraial a sério, que não são só os drones, também são sistemas de empastelamento lá das eletrónicas e tal. Aquilo funcionou também na Líbia, inclusivamente os mercenários do grupo Wagner, que é o Blackwater do Putin, como toda a gente sabe, não é? Retiraram perante os mercenários sírios trazidos nos tais barcos que andavam a fazer fintas às fragatas francesas para a Líbia, mas isso aconteceu sob a cobertura aérea, de facto, dos drones, que fazem tudo, que fazem ataque ao solo, fazem detecção de alvos, quer dizer, e alteraram completamente a superioridade aérea que até aí o lado lá, o Marshal Haftar tinha. Bom, os drones são, por assim dizer, uma consequência perversa, quase inesperada, da decapitação das chefias da Força Aérea Turca, porque a única maneira através da qual eles podiam projetar algum poder aéreo era por ali, e projetaram-no com uma eficiência tremenda, e voltaram a projetar agora na guerra entre a Arménia e o Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, onde, curiosamente, Putin assistiu com uma placidez quase cínica, de facto, a Arménia, que é supostamente uma aliada sua, a levar uma tareia monumental em Nagorno-Karabakh, mas também por inferioridade tecnológica, que não tinham nada que se contrapusesse aos tais drones turcos. Agora, dito isto tudo, Erdogan, e se viu-se na crise recente dos embaixadores, é o mestre da provocação, da fanfarronada, da fuga para a frente, mas também a certa altura de meter a viola no saco, porque, quer dizer, alguém terá explicado a Erdogan, se é que ele não o sabia perfeitamente, que expulsar, considerar persona non grata 10 embaixadores de países ainda por cima amigos, teria consequências, obviamente, terríveis sobre as representações diplomáticas turcas naqueles países todos, e teria consequências no curto prazo, por exemplo, com a presença, ou melhor dizendo, a não presença de Erdogan na reunião do G20. Portanto, tudo se acabou por resolver. A imprensa pró-Erdogan disse coisas do mais requintado bom gosto, tais como o Ocidente cuspiu na pátria turca e agora teve que lamber o seu próprio cuspe. Pronto, fica sempre bem dizer estas coisas, mas na verdade não houve expulsão nenhuma de embaixadores e tudo ficou na mesma. Depois, se houver tempo, eu gostava de caracterizar um bocado melhor a Erdogan e falar aqui de uma coisa que me parece importantíssima. Há umas coisas no plano interno, mas sobretudo no plano geoestratégico, que é aquela coisa que o Gil Capel explica admiravelmente, que é os dois poderes que disputam. Nós estamos sempre a falar Médio Oriente, há xiitas e sunitas. Não é mais complicado que isso. Porque dentro do mundo sunita há dois blocos que se opõem frontalmente, e um deles é o da Irmandade Muçulmana, ou seja, Turquia e Catar versus os sauditas, os egípcios e as restantes petromonarquias do Golfo, e as estratégias são completamente contraditórias e os antagonismos são quase tão violentos e tão fundos como entre xiitas e sunitas, pelo menos a certos níveis. Enfim, se houver tempo, isso vier a propósito, como é óbvio. Senhor Embaixador, tensão com Chipre e Grécia, questão do Sofagate, que está muito na agenda pública, esta questão da crise dos embaixadores da última semana. O que é que prende tanto a União Europeia à Turquia? Será a questão da bomba relógio, como muitos analistas dizem, que são os milhões de refugiados que a Turquia tem, que impossibilita, ou seja, serve como Estado tampão para não entrarem sem filtro na União Europeia? A União Europeia não pode. A União Europeia vive com os vizinhos que tem. Vive com os vizinhos que tem, e são a Rússia, os vizinhos são a Turquia. A Turquia tem uma importância grande, digamos, como um fator tampão naquela área. Tampão é uma questão que se pode utilizar umas vezes, outras vezes não. Depende um bocadinho de como deixar os fluidos passar. A Turquia tem um papel, para já é um membro da NATO, e este é um ponto importante. Ninguém põe em causa a presença da Turquia como membro da NATO. O Dr. Rui Cardoso explicou bem o que poderá ser a perfeita incompatibilidade na utilização de mísseis russos num quadro de operacionalidade no quadro NATO, que é talvez a grande provocação. Eu diria, eu não sou especialista em questões militares, mas é talvez a grande provocação, sob o ponto de vista da própria lógica e ao próprio paradigma da NATO.
E a Turquia, como se vai tornando relevante no quadro, o quadro grego é conhecido, e nós sabemos os contornos disso, e tem a ver com o equilíbrio marítimo e daquelas ilhas. No quadro da Chipre, é, pura e simplesmente, uma situação de bloqueio em que a Turquia utiliza a questão, utiliza a força que tem dentro do Chipre Norte para também como um fator de chantagem. Está misturado, eu diria, no quadro global daquilo que são os argumentos que a própria Turquia utiliza nessa sua relação. E como é que se resolve essa situação, Sr. Embaixador? Há uma coisa que eu aprendi em relações internacionais, está ali um colega meu que também tem vários anos disso, há situações que não se resolvem no plano internacional e que é preferível deixar andar. Há quantos anos existe a operação de paz dentro de Chipre? É talvez a mais antiga operação de paz que as Nações Unidas têm em todo mundo. Há situações relativamente às quais, da mesma maneira que nós às vezes num conflito achamos que manter um conflito, um baixo nível de letalidade num conflito já é bom face a uma situação de tragédia e de guerrilha constante, mas se calhar em matéria internacional há situações que não se resolvem e que têm que manter, enfim, um espaço de diálogo para evitar que outras situações mais graves pudessem ocorrer. Eu devo confessar que aprendi isto nas relações internacionais, que há coisas que temos que viver com elas. Algumas pensando o tempo resolvê-las não estou necessariamente a ter nada a ver com Olivença, mas há coisas que o tempo resolve, mesmo que na formalidade elas não se resolvam. Quer dizer, e portanto, o caso cipriota é um caso complexo, tem altos e baixos também, até às vezes, inclusivamente, a atitude de Ankara até nem é totalmente conforme com aquilo que são os equilíbrios internos na República de Chipre Norte, por exemplo. Na chamada República de Chipre Norte. E, portanto, há aqui, mas nós sabemos muitas vezes que nestas ocasiões em que há, por exemplo, uma tutela de um país sobre determinadas situações noutro, nem sempre aquilo que é a vontade nacional desse país corresponde àquilo que é a vontade da tutela. E o caso de Chipre Norte pode acontecer isso. Nós temos já visto ciclos dentro de Chipre Norte que não eram exatamente aquilo que Ankara queria, mas obviamente a vontade de Ankara é aquela que prevalece. E, portanto, é uma situação que provavelmente se vai manter por muitos e bons anos, faz parte da equação, da relação, eu diria, do mundo, nomeadamente por parte da União Europeia, com a Turquia. Há outros fatores que não falámos, a própria relação ciclotímica da Turquia com Israel, momentos diversos, até há quem diga que alguns drones utilizados no Nagorno-Karabakh que tinham colaboração técnica israelita. Portanto, há situações e mais do que isso, esta relação com os Estados Unidos é talvez, digamos, a equação mais complexa para os Estados Unidos para resolverem. Teve a ver com, por exemplo, algo que deve ter desgostado profundamente o Sr. Erdogan, que foi a decisão do Congresso americano de reconhecer o massacre arménio em 1915, que já tinha sucedido, digamos, a atitudes idênticas dentro da União Europeia. E, portanto, há aqui uma relação complexa, tensa. Porque é que a Turquia, apesar de tudo, consegue sobreviver a tudo isto? E mais do que isso, o Dr. Rui Cardoso explicou a questão da ameaça da retirada de considerar persona não grata aos embaixadores. Eu devo confessar que quando vi aquilo, em primeiro lugar, não queria acreditar que aquilo fosse verdade, porque aquilo não é execuível. Quer dizer, não é execuível. Não, quer dizer, é execuível, mas o preço daquilo ser execuível é desmesurado. Eu pensei, isto tem que ter um recuo qualquer. E comecei a pensar, qual será o recuo possível para isto? Porque é uma coisa... E é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. É uma potência adolescente. É a noção de um poder que tem reações um pouco irracionais, pouco realistas, e que depois tem que fazer os seus recuos. Mas falo porquê? Porque é que consegue, não obstante, sobreviver? Porque tem força. Porque tem força. Porque é um país com força. E que é um país com peso regional, subregional. Muitas das lideranças
dos filhos das lideranças da Ásia Central estudam em universidades turcas. Eu uma vez tive uma conversa com o embaixador da Turquia, o embaixador da Turquia em Ashgabat, e perguntei-lhe, estávamos a falar de direitos humanos, era talvez o lugar mais complexo da Ásia Central, e eu disse, a Turquia agora com a sua vontade de entrar para a União Europeia não quer ter aqui nesta questão que é tão complicada uma, uma palavra, e diz-me ele, sabe quantas empresas turcas operam neste mercado? Eu perante isso não posso fazer nada. Pois também, isto podia ser dito por outros embaixadores de outros países em contextos similares. Mas, portanto, estamos a falar de um país que tem uma importância grande ali e que tem que não é contornável, quer dizer. Portanto, temos que encontrar maneira de ir vivendo com a Turquia. Porque a Turquia, eu às vezes penso que a história anda muito rapidamente. Eu estava a contar a ida à Turquia no ano 2000. A Turquia ainda não havia Erdogan. E lembro-me perfeitamente que o meu contraparte era o ministro para os assuntos europeus e dos direitos humanos. Chamava-se Mehmet Ertem Çelik. E eu achei extraordinário como se chamava ministro para os assuntos europeus e direitos humanos. Quer dizer, o que prova que havia ali uma consciência de que se queria dar uma certa imagem. Era primeiro-ministro Ecevit, na altura. E havia o problema da prisão do Öcalan, havia a moratória da pena de morte que tinha sido decretada na altura, mas havia a ideia de que ia parar e que Öcalan ia ser fuzilado. E a mensagem que a União Europeia lhe passou, ao longo de todo este tempo, por vistos com sucesso, foi que qualquer passo nesse sentido travaria qualquer vontade da Turquia de aproximação com a União Europeia. E já nessa altura se notava da parte da Turquia um sentimento de uma imensa sobranceria face à União Europeia e de uma imensa ideia que era à esquerda e à direita. E volto a dizer isto porque lembro-me de falar com deputados de vários partidos em Ankara. A noção de que o orgulho turco sentia-se quase como ofendido ao ser-lhe colocado por parte da União Europeia um conjunto de exigências e de cumprimento de determinado tipo de avanços em determinadas áreas. É um bocadinho o que estamos a assistir, eu diria, quase na Polónia agora. Um pouco esta noção, nós somos soberanos, nós definimos a nossa soberania, isto é um acordo entre partes iguais e, portanto, nós não ficamos dentro de um template que vocês nos colocam. Nós não somos um outro país qualquer que entra para a União Europeia, que está aqui de mãos postas para entrar para a União Europeia. Isto, de facto, mostra o que é a Turquia e mostra o peso da Turquia. E, portanto, toda esta dificuldade neste relacionamento vai se manter durante o tempo. E, particularmente, vai se manter quando ficar claro, e acho que está já mais claro, que a Turquia não entra para a União Europeia. Sr. Embaixador, deixe-me só fazer uma questão muito rápida, até mesmo pela igualdade de tempo, já passa o Dr. Rui Cardoso. Considera, o que é que nos próximos dias vai existir a reunião entre Biden e Erdogan? O que é que acha que vai sair daquela reunião? Muito rapidamente, por favor. Eu não sei, eu não acredito que Biden vá entrar nas questões das violações de direitos humanos, etc., porque, aliás, há uma reivindicação por parte de Erdogan do regresso de Gulen e de uma atitude dos Estados Unidos mais aberta, e não acredito que haja nos Estados Unidos margem de manobra mínima para isso. E, portanto, eu acho que a principal mensagem deve ter a ver com a questão NATO, e deve ter a ver com a questão da relação com a Rússia, e deve ter a ver com as consequências que os Estados Unidos poderão retirar de um aprofundamento desta relação que possa pôr em causa os equilíbrios básicos que têm a ver com a NATO. A NATO, eu costumo dizer uma coisa que as pessoas não gostam, no Ministério não gostam muito, a NATO é um heterónimo dos Estados Unidos, e, portanto, quando é evidente que quando Biden fala em nome da NATO, fala em nome dos Estados Unidos e fala em nome daquilo que é a realidade dos factos. Não há NATO sem Estados Unidos. E, portanto, vai ser seguramente essa mensagem. E provavelmente alguma acomodação, não sei, ao nível do discurso, relativamente à questão do norte da Síria.
E não sei se Biden tem ainda ou não vontade de corrigir aquilo que foram os passos dados por Trump relativamente aos curdos que tinham ajudado os americanos na questão síria. Aparentemente, digamos, as coisas estão mais sossegadas nessa matéria, mas acho que também por aí algum sinal relativamente à Síria vai ser dado. Estou Rui Cardoso. Portanto, nós temos Erdogan, foi presidente de Istambul, foi preso, conquistou a AK Party, é Deus na Turquia. Portanto, quais são os reais objetivos do líder turco? Bom, isso é a chamada $1 million question, não é? Até porque esses objetivos flutuam, é um bocadinho para onde o senhor está virado em cada momento. Queria só recordar aqui algumas coisas que têm apesar de tudo, graça no percurso de Erdogan, que é, não deixa de ser extraordinário que a embaixadora Judar-Miar, não lembro se é 2013 ou 2005, mas a Aliança das Civilizações é 2005, creio. Veja o que é por aí. É a seguir a reação à invasão do Iraque pelos Estados Unidos. É 5, exatamente. Portanto, quer dizer, quem é que está na Aliança das Civilizações? Que é um bocado a contraposição àquela rábula dos neoconservadores que leram o Samuel Huntington um bocado à pressa e, portanto, o choque de civilizações, portanto, a contraposição ao choque de civilizações era a Aliança das Civilizações. Está na altura o nosso presidente Sampaio e está Erdogan, como alguém que é central, ou era visto como sendo central, para o diálogo entre as democracias ocidentais e os países islâmicos e por aí fora. Ora bem, quando em 2011 se dá a intervenção, chamar-lhe informal, de franceses, de ingleses e depois com o apoio dos Estados Unidos na Líbia para apoiar os rebeldes que acabaram efetivamente por derrubar Gaddafi, nessa altura, talvez ainda mais, Erdogan é visto ou é apresentado como a síntese entre, ou a tentativa de síntese, ou que se calhar o que as pessoas gostavam que fosse a tentativa de síntese entre um Islão político, os valores de um Islão político, lá está, a Irmandade Muçulmana, e os valores da democracia liberal. Acreditou-se, e de facto, naquelas negociações com os diferentes grupos, fações, milícias e tal, na Líbia, a Turquia de Erdogan desempenhou efetivamente algum papel e saiu-se melhor do que a França, ou que a Itália, ou que o Reino Unido, bom, mas se não fosse, pela simples razão que não intervieram militarmente e não deram aviões turcos a bombardear fosse o que fosse naquela altura. Ora bem, tudo isto, de alguma maneira, começa a descambar a partir de 2014. E o primeiro grande momento em que isto descamba é, efetivamente, quando há a ascensão do Daesh na Síria e no Iraque, e há um episódio que é, para mim, na altura, fartei-me de escrever sobre isso e de questionar pessoas, fontes, sobre isso, que é o episódio absolutamente inarrável de os curdos estão a defender Kobane com unhas e dentes, o exército turco está parado do lado de lá da fronteira e não há uma ajudinha, não há uma caixinha de munições para espingarda de assalto, não há uma granada, não há uma coisinha que se empresta aos turcos, bem pelo contrário, porque a posição que passava de Ankara são todos terroristas. O Daesh é terrorista porque é o Daesh. E os curdos são terroristas, são curdos, logo tem a ver com o PKK, logo tem a ver com o Oxalã, portanto, que se tramem todos, que vão todos para o diabo que os carrega. Ora bem, efetivamente, o grande momento de viragem na luta contra o Daesh é a defesa de Kobane pelos curdos, que é de facto uma coisa, quer dizer, histórica, de alguma maneira virou as coisas, foi simbólico, mas também foi simbólico que ajudinha da parte da Turquia, que está mesmo ali ao lado, do lado lá da fronteira, zerinho. E depois inicia-se logo a seguir, há uns atentados do Daesh, atribuídos ao Daesh, entramos nas teorias da conspiração, pode ser uma provocação dos serviços secretos, pode ser mil e uma coisas, na Turquia, e isso serve de pretexto para se iniciar a repressão dentro da Turquia, nomeadamente aos partidos com representação parlamentar e, portanto, emanados da minoria curda. E pronto, então, e o descambar absoluto, evidentemente, é a seguir à tentativa de golpe de Estado, porque isso aí passa-se já internamente, portanto, é o afastamento, os saneamentos, as extensões sem culpa formada, tudo isso dentro
da magistratura, dentro da polícia, dentro das Forças Armadas, dentro das universidades, ainda hoje, quer dizer, portanto, a partir daí, quer dizer, aquela ideia do Erdogan síntese entre os valores do Islão político e a democracia ocidental ali já bem, são completamente águas passadas. Só em relação a uma coisa que o professor embaixador disse, é interessante, há uma coisa para a qual vale a pena olhar, mas nós olhamos para a Síria, e sobretudo para a zona de influência dos curdos, que resta alguma, apesar de tudo, e dizemos que o Trump tirou de lá as forças especiais e tal. Não é completamente exato, ou seja, para financiar os gastos que a proto-república curda da fronteira tem com aqueles campos prisioneiros onde está toda aquela gente fina do Daesh e respectivas famílias e tal, há efetivamente um resíduo de tropas especiais americanas que volta e meia se pegam com os russos naquela autoestrada que separa as duas zonas. Já houve para lá assim umas coisas, assim um bocadinho, como é que eu ia dizer? Estou a ver aquele filme, o Mad Max, os gajos com aqueles caminhões a toda a velocidade a bater uns nos outros e tal. Eles evitam disparar, mas jipes a capotar e carros blindados atirados para a valeta, isso de facto volta e meia é mato. Mas quer dizer, eles estão lá, há ali uma presença residual americana que de alguma maneira neutraliza alguma possibilidade de avanço russo, porque isso seria outro tipo de consequências, e a chave daquilo é a zona da Síria que tem petróleo, cujo petróleo serve para financiar os curdos e serve para financiar os custos daqueles campos de prisioneiros. O que, se por um lado, aquela gente que lá está do Daesh serão ultramaioritariamente os rematados estupores, por outro lado temos uma entidade que está a gerir esses campos de prisioneiros, também não tem propriamente credenciais por aí além de direitos humanos, nem formação, nem se calhar condições para o fazer como deve ser, que são as milícias curdas. Portanto, há ali um bocado uma bomba de relógio que pode levar para tudo, desde execuções sumárias, um golpe de mão do Daesh e tentar uma invasão em massa de prisioneiros, Deus sabe o quê. Portanto, há ali só chamar a atenção para este pormenor, dir-me o que é que a Turquia tem a ver com isto. Tem porque está lá ao pé, e tem porque ao invadir a parte norte da Síria e ao criar a sua zona, onde depois vai recrutar os seus mercenários, que lhes são úteis na Síria, na Líbia e Deus sabe onde, ajudou a criar este problema que é de facto um berbicacho, digo eu. Só uma pequena nota, que é uma pergunta que eu faço a mim próprio, Biden vai criar a cimeira das democracias, não é? Vamos ver o lugar de Erdogan na cimeira das democracias, porque provavelmente vai estar do lado que Biden quer. Porque essa é a linha de separação daquilo que os Estados Unidos querem dizer. Eu tenho uma questão muito rápida antes de passarmos para os participantes. Para o Dr. Ricardo, acha que muitos analistas dizem que Erdogan sente-se traído pela União Europeia, porque nas primeiras fases houve uma tentativa de aproximação aos ideais europeus, aos ideais ocidentais, mas que Merkel e Sarkozy puseram completamente de parte. E a partir daí começou esta posição mais incisiva, mais provocadora. Concorda com esta ideia? Eu acho que é um bocado mais complicado do que isso, porque há uma coisa em que Erdogan é mestre, isto já tem, sei lá, 3, 4 anos, se não mais, que é a manipulação e que vai quase ao nível de amotinar a diáspora turca na Europa, nomeadamente na Alemanha, já aconteceu na Holanda, portanto, em alturas em que há eleições na Turquia e tal, dirigentes turcos, gente do governo, gente do AKP, sente-se ou gostava de sentir com as mãos livres de ir à Holanda, ir lá arengar as massas lá nos bairros onde estão os imigrantes turcos e tal. Isso obviamente causa problemas complicados. Assim como já houve uma consequência disto, que é na Alemanha, cenas de tareia com algum significado entre imigrantes turcos e curdos. Andava lá tudo com os espetos e com as facas do kebab a correrem todos atrás uns dos outros, na altura em que houve atritos, portanto, e começou a perseguição aos curdos na Turquia. Portanto, situação complicada, a sério. Peço então a ajuda e a colaboração da professora Ana Isabel Xavier aqui na partilha de perguntas. Também quem está lá em casa poderá fazer questões.
precisaremos é do microfone, com licença. Boa tarde. Eu gostei muito das duas exposições. Eu já agora gostaria de fazer aqui uma precisão. A Aliança para as Civilizações foi criada em 2005. 2005, portanto, tinha razão. Foi, creio eu, foi patrocinada pelo, na altura, presidente do governo espanhol, o José Luís Zapatero, e pelo presidente turco, pelo Erdogan. E atualmente quem preside é o Miguel Ángel Moratinos, que foi ministro dos Exteriores de Espanha. Já agora eu queria levantar aqui uma questão. É que o doutor Rui Cardoso falou em provocação por parte de Erdogan. E o meu colega Seixas da Costa falou em sobranceria. Eu queria referir-me ao episódio que ocorreu em abril deste ano, portanto, com a Van der Leyen, com a presidente da Comissão, com o Charles Michel e o Erdogan. Todos se lembram certamente do episódio. E, portanto, o episódio não foi só uma quebra de protocolo, mas foi altamente simbólico. Agora, qual é a leitura que se pode fazer desse episódio? Portanto, isto foi deliberado, já se percebeu. Não foi gafe nenhuma. Agora, que leitura é que se faz? Se calhar damos 3 perguntas, não é? É melhor, talvez, não é? É. Mais questões, por favor. Boa tarde a todos. Parafraseando o Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, a Turquia é uma potência adolescente com a necessidade um pouco fútil e exacerbada de afirmação. Mas, dando o devido crédito, Erdogan é um homem minimamente inteligente. Dado isto, não poderá ser a aquisição de radares russos um plano B pela parte de Erdogan, caso tenha que romper com a NATO. Uma terceira questão. Julgo que ali online há uma questão. Agora peço desculpa. Bem, então vamos começar pela pergunta do Carlos Augusto. Como será a sucessão de Erdogan? Quais as forças que existem dentro da Turquia para continuar o sultanato de Erdogan, ou de Erdogan, neste caso? Eventualmente eu sugeriria aqui, como há mais esta questão da Mafalda Garcia, de acordo com um inquérito conduzido pela TSF nos principais países árabes em 2010, 75% a 85% dos inquiridos gostariam que a Turquia assumisse a mediação do conflito israelo-palestiniano e que tivesse uma maior intervenção nos assuntos regionais. A maior surpresa é que uma grande percentagem vem do Irão. O modelo turco é visto como um exemplo de islão político a seguir, quer a nível político e de posicionamento internacional, quer em crescimento económico. A pergunta é como devemos entender este posicionamento, nomeadamente por parte do povo iraniano, e portanto fazemos agora aqui um compasso de espera para as respostas, mas continuam disponíveis as perguntas numa segunda ronda. Doutor Rui Cardoso, se quer começar? Ora bem, já agora tentava dar só uma pincelada nelas todas por ordem. Bom, em relação ao Sofagate, eu olho para o Sofagate e, quer dizer, Erdogan fez aquilo que mais ou menos esperava que eu fizesse. Quer dizer, em relação ao Sofagate, só digo uma coisa: quem está muito mal ali é o Charles Michel, que está completamente a dormir e que permite aquela humilhação da senhora Ursula von der Leyen. Quer dizer, onde é que o Charles Michel tinha a cabeça naquele dia? Quer dizer, para mim é mais a questão. Em relação ao que foi perguntado lá atrás, os S-400 não são um plano B de Erdogan no caso de ter que sair da NATO. É ao contrário. Ele, ao adquirir os S-400, põe-se no umbral da porta de saída da NATO, provavelmente a fingir que é sair, mas ao fazê-lo, isso tem uma consequência dramática, que é adeus F-35. Não há cá F-35 para a Turquia enquanto lá tiver o caixote com os S-400. Em relação à sucessão de Erdogan, atenção que Erdogan, depois de uma sucessão, é um bocado tipo Bayern de Munique, não é? Ganha toda a gente e depois vai para um jogo para a taça e leva 5-0, não é? E, portanto,
Erdogan teve derrotas tremendas em autárquicas, em Ankara, em Istambul, e onde forçou a repetição das eleições. Isso teve um preço político terrível, perdeu ainda mais do que coisa, e de facto o autarca, o mayor, o presidente da Câmara de Istambul, perfila-se como um possível opositor, alguém, um challenger, alguém que pode desafiar Erdogan. A questão do islão político da Turquia poder aparecer como modelo no Irão, quer dizer, não é propriamente espantoso, quer dizer, porque os graus de repressão, de policiamento, de asfixia do pensamento e tal na Turquia e no Irão, apesar de tudo, há alguma diferença, quer dizer, e a Turquia, com todos os problemas, nós temos estado aqui desde que isto começou, isto parece uma sessão para tipo Erdogan bashing, portanto, estar a cascar no Erdogan, mas quer dizer, na Turquia há, apesar de tudo, tem respeito a direitos humanos, há eleições que são auditáveis e tal, quer dizer, no Irão, quer dizer, não é bem assim, quer dizer, para além do que a Turquia, pelo menos residualmente, continua a ser um Estado laico e o Irão uma teocracia, ponto final, isso faz a diferença toda. Bom, eu fazendo também um ligeiro toque, peço desculpa da minha voz, mas estive afónico anteontem. A leitura do episódio eu acho que tem a ver também com a questão dos Estados, isto é, Erdogan percebe que Louis Michel representa o Conselho Erdogan deve ter uma noção de que a Comissão Europeia é uma espécie de órgão executivo técnico que aliás assume as provocações à própria Turquia e a obrigatoriedade, nomeadamente em termos das negociações dos vários capítulos. E, portanto, há um malaise claro em relação à União Europeia. Por outro lado, isto rima bem com a circunstância de, em março deste ano, a Turquia ter saído da Convenção da Europa sobre a prevenção e luta contra a violência contra as mulheres e a violência doméstica, o que, aliás, pronuncia, dando como razão o atentado ao modelo da família tradicional turca que esta convenção, que aliás que se chamava Convenção de Istambul, curiosamente, representava. Portanto, acho que há aqui uma mistura de várias coisas e estou perfeitamente de acordo com o que disse o Dr. Martins. É absolutamente incrível a posição do Presidente do Conselho Europeu. É absolutamente inaceitável, é de falta de sangue frio, sabendo o preço que inclusivamente ia pagar no quadro da União Europeia pela atitude que teve. Quanto ao plano B, eu não sei, eu acho que a Turquia tem vantagens em manter esta tensão com a NATO sem a romper, sem sair da NATO. Há um conjunto de vantagens em fazer parte deste corpo e, ao mesmo tempo, testando aquilo que até onde é que pode ir. Eu devo de confessar que foi para mim uma surpresa a história dos mísseis russos, porque é uma coisa demasiado provocatória, eu imagino, para o establishment militar americano ver este tipo de passos. Não é? Achei que aquilo foi, digamos, colocar-se mesmo no limiar, precisamente pela lógica que já vimos noutros contextos. É a provocação, é a tentativa de criar elementos de chantagem para o toma lá da cá. Quer dizer, há aqui um elemento neste aspecto aqui. Sucessão de Erdogan não sei bem, mas é verdade, e foi bem referido que a Turquia, apesar de tudo, independentemente de tudo aquilo que o sistema turco tem sido acusado, e com razão, em termos de violações gravíssimas em matéria de direitos humanos, minorias, a questão dos jornalistas, etc., apesar de tudo mantém um sistema político, não digo totalmente incólume, porque de vez em quando há uns tipos que vão dentro mesmo nestas coisas, mas apesar de tudo com uma tentativa de salvaguardar a ideia da democracia. Quer dizer, e há outros países que já não estão. O caso do Irão, o Irão é mais complexo nesse aspecto. O Irão faz uma espécie de uma aristocracia da política, isto é, escolhe uns tipos que depois só se pode votar naqueles. Quer dizer, é assim uma espécie de um modelo e mais complexo em termos de pressão interna. Eu acho que há aqui um ponto que é em relação ao Médio Oriente, em relação à possibilidade da Turquia ser ou não um elemento de diálogo. Até nem é, eu diria que até nem é de excluir sob o ponto de vista teórico. Mas há uma questão que é absolutamente inultrapassável, é que os Estados Unidos não deixam que ninguém se chegue à frente em matéria da questão do processo de paz no Médio Oriente. Quando a União Europeia, por vezes, tinha algumas veleidades
de tentar ir um bocadinho naquela direção. Os Estados Unidos e a União Europeia foi sempre, como se costumava dizer, teve sempre o Oscar para o melhor ator secundário na peça do processo de paz do Médio Oriente, e mais do que isso, e o passador de cheques depois finais durante esse processo. E, portanto, não acredito que haja espaço na questão do Médio Oriente para isso. Nem sei se neste momento, atendendo àquilo que é, eu diria mesmo, algum silêncio à volta de Israel, curiosamente existe nos últimos 2 anos, e agora talvez com o novo governo israelita, com atitudes mais acomodadas, por exemplo, relativamente à questão nuclear, ao processo de regresso dos Estados Unidos ao nuclear, com uma atitude muito mais complacente do que tinha Netanyahu, com gestos que existem relativamente à Jordânia, com a possibilidade da ida do primeiro-ministro israelita aos Emirados Árabes Unidos, que está anunciada depois dos Acordos de Abraão. Há aqui um conjunto de questões que fizeram baixar um pouco esta tensão. E vamos ver, quer dizer, isso, e tudo aquilo que Israel puder fazer para acomodar Ramallah funcionará como um fator de reforço do Hamas. Isso é uma espécie de uma balança interna que sistematicamente é impossível ultrapassar. Mas esses são os tais casos em que é preciso ir andando e mantendo o conflito em baixa tensão e na tensão mais baixa possível. Mas não me parece que a Turquia tenha espaço político, nem autoridade política para poder fazer, até porque, como já foi dito, a Turquia representa apenas um dos vetores dentro do chamado eixo sunita. E muito embora tenha havido nos últimos tempos alguns fatores de atenuação entre as duas alas do eixo sunita, elas estão longe de ser ultrapassadas, e a Turquia não parece que possa ter uma autoridade que lhe permita intervir nesse projeto. Nem os Estados Unidos lhe dariam espaço para isso, nem sei mesmo se Israel estaria minimamente interessada nisso, porque tem outros advogados para esta peça. Fazemos mais uma ronda de 3 questões. Bem, voltamos então ao chat do Zoom e temos aqui 2 perguntas. A Joana Lopes gostaria de... peço desculpa, tem aqui uma sombra. Gostaria de obter a reação dos oradores à declaração de Erdogan de que a Turquia não será um depósito de refugiados da Europa, proferida em agosto de 2021. E a Mafalda Garcia, outro dado importante, diz respeito à percepção da população turca sobre a sua atuação a nível internacional. Os turcos consideram que o seu governo deve agir em primeiro lugar sozinho, seguida com os vizinhos do Médio Oriente, com os Estados da União Europeia, com a Rússia, com todos e, por último, com os Estados Unidos. É uma posição forte, considerando que a Turquia representa o 2º maior contingente da NATO. Como devemos ler estes dados? Sendo que cita o livro da Síria em Pedaços de Bernardo Pires de Lima. E aqui na sala, há alguém que se aventura com a 3ª pergunta desta ronda? Eu tomava a liberdade de fazer uma questão, que é como é que comentam os recentes, ou a recente aproximação da Turquia em relação à África, nomeadamente à própria África lusófona, dadas também as reuniões recentes entre o presidente João Lourenço e Erdogan. Eu começaria por aí. João Lourenço esteve na Turquia e agora havia uma reunião entre Erdogan. Eu acho que se há uma entidade que tem a temer relativamente com esta ação turca na África, é a China. Porque ele aparece não ao nível com a mesma dimensão, mas apesar de tudo como um ator num terreno de cooperação, de financiamento, etc. Não sei como, em matéria de financiamento, também teríamos que ver, porque a economia turca teve quebras fortes, tem havido uma desvalorização da Libra, há problemas nisso, não sei em que medida é que isso tem dificultado as ações de financiamento, nomeadamente por bancos turcos, destas ações de cooperação que a Turquia tem levado a cabo. Agora, a Turquia fez uma reunião, creio que há dias, ou agora no mês de novembro, com uma série de países africanos, uma reunião de natureza económica, e vai fazer uma de natureza política. Ora bem,
conseguir fazer esta congregação significa força e significa que os outros o veem como um parceiro relevante. Estamos a perceber que são quase sempre países em vias de desenvolvimento que procuram ir a todas no sentido de ter apoios vários que lhes possam ser úteis. Mas isto diz muito, digamos, daquilo que é a visibilidade da Turquia no plano internacional. E isto liga-se uma das questões que foi postas relativamente à maneira como os turcos acham que devem atuar. Eu devo confessar que se vivesse na Turquia, se fosse turco, se calhar era capaz de ter um sentimento orgulhoso relativamente ao modo como o meu país se projeta nestes quadros todos, mesmo como troublemaker. Quer dizer, eu acho que para um turco, ver um país da sua dimensão, embora acossado aqui ou ali, provocado pelo massacre arménio, mas ao mesmo tempo com a possibilidade de ameaçar os embaixadores de sair, etc. Tudo isto costuma dar, particularmente em países autoritários, um sentimento nacionalista de orgulho nacional que faz com que o cidadão médio, que olha para estas coisas com base muito na coreografia, ache isto positivo. Eu não quero fazer um paralelo, mas muito daquilo que se passa na reação russa face a Putin tem também muito a ver com o digerir daquilo que foi a humilhação da Guerra Fria, depois aquilo que foi o aproximar um pouco à luz da luta antiterrorista enfim, da NATO, alargamento da União Europeia, alargamento da NATO, luta antiterrorista com bases americanas no Quirguistão, do Uzbequistão e partilha de uma base no Quirguistão, a ida para a Geórgia, tudo aquilo faz parte de um certo cerco e nós sabemos o que isto internamente provoca na população russa de reação e de sentimento de estar a ser acossado. No fundo, Erdogan funciona da mesma maneira, quer dizer, procura potenciar estes elementos que põem em causa, no fundo, ele representa, é a bandeira da Turquia. E, portanto, todo o ataque a Erdogan é visto como um ataque à Turquia no plano internacional. Nós sabemos como isto funciona tradicionalmente na política internacional. E, portanto, percebe-se isso. E tendo em atenção que a Turquia passou a ser um player importante no Médio Oriente. Há dois players novos no Médio Oriente, digamos, um não é tão novo quanto isso, mas apesar de tudo tem uma relevância no terreno maior, que é a Rússia, que nunca esteve no Médio Oriente como está agora. Graças ao Sr. Obama, teve um espaço para crescer ali de forma relevante. A Turquia também. A Turquia tem digamos, precisamente pelo vazio que se criou, pela circunstância de tudo aquilo que se passou à volta da Síria e daquilo que também se consumou sendo um tempo de recuo dos Estados Unidos, de recuo estratégico dos Estados Unidos, criou-se ali um espaço que permitiu à Turquia resolver algumas coisas, nomeadamente resolver em relação aos curdos, criar uma buffer zone no norte da Síria. E isto internamente eu imagino que seja lido como um elemento de orgulho nacional, de um player nacional que faz ações no Turcomenistão e no Tajiquistão, nos outros nem tanto isso, que foi muito importante no apoio ao Azerbaijão na questão do Nagorno-Karabakh, que também ao mesmo tempo foi uma vingança relativamente à memória anti-arménia, que faz sempre parte da atitude turca naquela área, e mesmo, por exemplo, as ações turcas no Mediterrâneo Oriental, as ações turcas de apoio ao Haftar na questão da Líbia. Nós não nos podemos esquecer uma coisa, é que antes do Gaddafi cair, a Turquia tinha um papel extremamente importante na natureza económica na Líbia. Havia imensas empresas turcas na Líbia a atuar. Aquilo foi muito mau, não foi só para as nossas empresas de construção civil, que lá estavam, mas foi muito mau para a Turquia, que era muito relevante na altura na Líbia. E, portanto, ele colocou-se bem. Aliás, ao colocar-se na Líbia, se nós pensarmos bem, a Turquia até se colocou do lado certo, porque a certa altura estava com o governo de unidade nacional promovido pelas Nações Unidas. Portanto, não em relação aos desestabilizadores que vinham do Médio Oriente, que vinham do Golfo, para o outro lado, pelo general rebelde. Portanto, há aqui esta coreografia variada, deve o tornar internamente uma figura provavelmente atestada por muitos, mas também reverada por outros, porque se há coisa que eu aprendi nas várias vezes que fui à Turquia, é que a grandeza da Turquia é um elemento fundamental na cabeça daquela gente.
a grandeza da Turquia, do orgulho histórico e vamos ser claros, historicamente por muitas e boas razões no plano histórico. E, portanto, isso também é uma força motriz dessa mentalidade. Era sobre isto. Sobre a Líbia, eu não resisto a dizer uma coisa, e aí de facto a culpa não é de Erdogan, mas há um pormenor que é curioso, se olharmos para isto na perspectiva histórica, que é a Líbia, quando agora se divide na prática, se cinde, esta cisão entre a Cirenaica e a Tripolitânia passa exatamente pelo mesmo sítio onde passava a fronteira entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente há uns valentes séculos. É caso para dizer, há coisas do diabo. Em relação à maneira como a opinião pública turca vê estas coisas todas, quer dizer, há ali uns tabloides populares, popularuchos, uma imprensa freneticamente pró-Erdogan, que faz ali uma narrativa primária, violenta e tal, mas eu sinceramente, se fosse turco, eu tinha dificuldade em perceber algumas coisas. Há uma altura em que, quando começa a guerra na Síria, temos um Sukhoi russo que é abatido pela Força Aérea Turca. Depois, a seguir aquilo parou, acalmou-se e tal. Depois, quando Erdogan deixa cair os rebeldes em Alepo, retira inclusivamente milícias, facilitando a conquista de Alepo pelas tropas de Assad, evidentemente pelo seu aliado russo, que tem sempre aquele conceito muito flexível do que são alvos civis e alvos militares, como se viu em Alepo, mas quando isso acontece, é, se vocês quiserem, simbólico, aquele polícia, aquele tipo do Departamento de Segurança que vai ao embaixador russo e lhe dá 2 tiros. Porquê que ele lhe dá 2 tiros? Porque é o embaixador russo, quer dizer, porque é a percepção de uma traição, não é? Ou seja, com tudo o que ele tinha ouvido, lendo os tais tabloides e não sei o quê, ele disse ao podcast, os russos lixaram-nos em Alepo, portanto, puxou da arma e deu-lhe efetivamente 2 tiros. Em relação à África, eu lembro-me, posso estar a dizer a maior asneira do mundo, porque eu não sei se foi em Angola, mas se foi em Moçambique, mas eu se tivesse que apostar no escuro, diria que era em Moçambique. Uma das coisas que a diplomacia económica turca tem tentado fazer é forçar o fecho de escolas que a confraria de Golem tinha em países lusófonos. Eu juraria que era em Moçambique, posso estar enganado, pode eventualmente ser em Angola, mas lembro-me de ler um artigo de um correspondente do Expresso, e acho que era de Moçambique, sobre isso. Naquela África, em países onde as minorias ou as maiorias ou que seja islâmicas são importantes, e como sabemos isso acontece numa série de países africanos importantíssimos, a Turquia passa bem como país islâmico. E se calhar passam melhor para alguns países uns drones turcos que se calhar, olha no norte de Moçambique, se houvesse ali uns drones a sobrevoar Pemba e Mocimbo da Praia, não sei, e aquilo teria corrido da mesma maneira, enfim, não sabemos, mas quer dizer, do ponto de vista, é curioso porque tradicionalmente a potência que empenha forças em África e mantém ali uma série de equilíbrios e não sei o quê, é a França, obviamente, como se viu no Mali, no Níger e tal. Portanto, a França tem ali um papel importantíssimo, mas neste momento há 2 outras potências que estão ali claramente a empenhar forças ou a prometer fazê-lo. A Turquia, eventualmente, para já vendendo uns drones e sabe-se lá mais o quê, formação e tal, e evidentemente a Rússia, quer dizer, neste momento chega-se ao ponto de, reagindo os franceses ao golpe de Estado no Mali, de os militares putschistas do Mali admitirem uma aproximação à Rússia e terem lá os mercenários do grupo Wagner e tal, de facto, como se sabe, do ponto de vista de direitos humanos e tal, é uma coisa de facto que é a especialidade da casa. Portanto, há ali algumas portas de entrada da chamada diplomacia económica
turca em África, mas como o Sr. Embaixador disse muito bem, o problema daquilo, essa situação económica e financeira da Turquia tem condições para financiar isso. Não sei se no imediato efetivamente estará. Bem, o tema é muito mais extenso do que este, muito mais complexo também. No entanto, ficamos esta hora e meia a debater e analisar o futuro das relações entre a Turquia e a União Europeia. Agradeço a todos os que estão aqui presentes e a todos os que estão a ver através do Zoom e encerro então esta sessão. Muito obrigado.